Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, este vídeo aqui é um vídeo resposta para a pesquisa que eu fiz num short sobre de quem é a culpa quando o projeto dá errado, de quem que tem que levar a culpa. Por exemplo, o engenheiro, o arquiteto, ele vai lá e projeta, faz todo o projeto, monta, constrói, beleza, e ele vai lá e dá vida para o projeto. Pode ser máquina, pode ser qualquer tipo de situação. Isso vale tanto para coisas materiais e pior ainda é quando é para deuses. Por quê? Porque quando o homem constrói, tende-se a dar defeito, porque o homem não é perfeito no seu intelecto. O homem não sabe todas as coisas. Mas se tratando de uma divindade, um Deus, aí o negócio fica pior. Por quê? Porque segundo os crentes, os cristãos, e assim eu me refiro àqueles que defendem a Bíblia como a palavra de Deus, aqueles que defendem o Deus judaico-cristão, eles defendem que a Bíblia, eles defendem que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, misericordioso, benevolente e tudo mais. Tudo ente. Então, eu fiz essa pesquisa, coloquei e mandei para várias pessoas para me responderem. E vocês podem ir lá fazer uma pesquisa, olhar lá qual foi a resposta. Quando é os crentes, aí eles fazem um malabarismo, um contorcionismo teológico para justificar e tirar a culpa do projeto de Deus ter dado errado. Mas segundo a nossa moral humana, que contém erros, vamos ver uma pesquisinha simples que eu fiz aqui e vou trazer para vocês. Isso se tratando de coisas humanas, tá? Imagine de divinos, de deuses. Aí que deveria ser perfeito, não poderia dar defeito. Entendeu? Então, respondendo à pesquisa, presta bem atenção. Quais as principais falhas em projetos? Falta de planejamento. Isso se tratando de seres humanos. Falta de planejamento. Problemas com a comunicação entre a equipe. Façamos a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Era mais que um. Realizar diversas alterações em seu escopo durante a execução. Tirar a costela, secunda o mito, né? O mito aí de Adão e Eva. Delegação errada das atividades entre sua equipe. Não realizar um levantamento dos riscos que podem ocorrer durante a execução do projeto. Prazos arriscados, 7 dias. Dar razão sempre ao cliente. Então isso aqui é um paralelo do que nós temos aqui. Qual que é as principais falhas de um projeto, né? Isso aqui tratando da gente, seres humanos, né? Olha mais um. O que é erro de projeto? Vamos lá. Os erros de projeto referem-se a descuidos, omissões ou em irregularidades que os profissionais do setor da construção, engenheiros, arquitetos e agrimensores podem acidentalmente realizar durante a fase de construção de um projeto, comprometendo a segurança, funcionalidade, qualidade do resultado final. Esse é o erro do projeto, né? Comprometer a segurança, a funcionalidade, acidentalmente a realizar, né, alguma coisa errada ao realizar, que pode acontecer algum acidente ali no meio do percurso. Então, descuidos na hora de montar o projeto, né? E agora eu vou mostrar para vocês de quem é a culpa do Éden, dos erros. Presta atenção. Em Gênesis 3:1 diz assim: mas a serpente mais sagaz
que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Presta bem atenção. Quem fez a serpente? Sagaz, esperta, inteligente, né? De todos os animais, quem que fez? Quem que colocou a serpente no Éden? Quem que colocou? Outra coisa. Deus não sabia no futuro o que ia acontecer colocando a serpente lá? Isso aqui já refuta a onisciência de Deus do Gênesis, viu? Deus não sabia o que ia acontecer? Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus colocou o animal lá? Sagaz, a serpente, o mito, o conto? Por que Deus colocou? Porque só tem uma resposta. Era plano dele, projeto dele, para dar errado. Esse é o projeto. Segundo o que está escrito aí, não tem para onde fugir. Deus projetou errado para acontecer o que aconteceu. Segundo a narrativa, não estou falando que eu acredito nisso. Mas é o que está demonstrando, é a única escapatória, é a única resposta que os crentes podem dar. É que quem colocou a serpente sagaz do que todos os animais lá no Éden? Quem colocou? Deus. Pronto. E Deus fala assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Presta atenção. Se Deus coloca uma árvore lá que não era para Adão e Eva comer, quem plantou a árvore lá? Quem plantou aquilo que aguçava a curiosidade? Quem que plantou a armadilha? Quem colocou a árvore lá? Ele falou, não coma. Quem plantou a árvore? Foi Deus. Então vamos lá. Vamos refazer o projeto sem defeito. Tira a serpente sagaz, tira a árvore proibida e deixa o jardim exuberante e só Adão e Eva lá. Reproduza. Perfeito. Tinha alguém para tentar? Adão e Eva? Não. Tinha uma árvore para ser usada na tentação? Não. Quem colocou tudo isso lá? Segundo a narrativa? O próprio Deus. Quem construiu tudo? O homem, a mulher? Segundo a narrativa, pegando como se fosse a criação do mundo. Mas eu sei que o livro de Gênesis não é criação de universo, de mundo. Mas pegando como literal, como que os crentes pegam. Quem que construiu tudo? O jardim, colocou lá no Éden? Quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, da vida, a árvore da vida? Quem colocou a serpente sagaz? Quem colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem que colocou tudo? Quem sabia de tudo, de todo o projeto? Quem que montou? Ó, essa árvore aqui não pode comer. Ó, a serpente aqui, ela vai tentar Adão e Eva. Nossa, eu vou testar Adão e Eva. Então, a onisciência não existe. Se ele vai testar Adão e Eva através da cobra, então não existe onisciência de Deus. Não existe. Vamos para o próximo. Gênesis 3, do 12 ao 14, diz assim: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa. O que Adão e Eva estão fazendo aqui? Culpando Deus, porque deu a mulher para ele e ela que caiu nas lábias da serpente. Então, ó, para você ver. Adão e Eva, ele botou a culpa em quem? Em Deus. Quem é o culpado? O próprio Adão responde: o Senhor. O Senhor me deste essa mulher. Ela me deu da árvore. Quem que plantou a árvore lá? Deus. Se não tivesse árvore, Eva não teria comido. Se não tivesse serpente, não teria tentado Eva para comer da árvore. Quem é o culpado de tudo? Projetista. Quem colocou a árvore? Quem colocou a serpente? Disse o Senhor Deus à mulher. Agora Deus tentando transferir a responsabilidade, porque a maioria das pessoas não assume responsabilidade das merdas que faz. E o Deus de Gênesis, ele faz a mesma coisa que um ser humano. Transferência de responsabilidade. Ele não assume a culpa, ele bota a culpa na mulher. Porque sabemos que o texto aqui é para discriminar a mulher. Para tirar a mulher, a Xerá, do caminho e colocar outro Deus que está ascendendo ali. Quem sabe da história vai entender o que eu estou falando. Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Quem colocou a serpente no Éden? Deus. Quem fez a serpente ser sagaz? Deus. De quem é a culpa? De Deus.
Então o Senhor disse à serpente, agora Deus não assumindo, porque Eva também culpou Deus, indiretamente, agora Deus transferindo a responsabilidade para quem ele criou, serpente. Então disse a serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. A serpente devia falar para ele assim, bem, foi você que me criou, sagaz. Você não sabia de todas as coisas que eu ia fazer isso? Você colocou eu aqui para poder tentar Adão e Eva. De quem é a culpa de novo? Se Adão e Eva, se a serpente tivesse falado isso, só faltou falar. Então, tipo assim, a serpente, que é criação, levou a culpa por ser criado daquele jeito. Quem criou a serpente? Não foi Deus? Deus não tem controle de todas as coisas? Para tirar aqui, mas a serpente tem um livre-arbítrio, escolheu o seu caminho. Mas Deus não sabia que a serpente ia fazer isso? Ele sendo onisciente? E ele deixou a serpente junto com Adão e Eva? Não tem para onde você escorrer, crente. De qualquer forma, a culpa volta sempre em Deus. Então, ou vocês aceitam que o culpado é do projetista que criou a serpente com todos os defeitos, com toda a sabedoria, até sabendo do que Deus sabia, porque Deus sabe que no dia em que delas comeres, os seus olhos se abrirão. A própria serpente sabia que Deus sabia. A própria serpente sabia o que Deus saberia que ia acontecer com Adão e Eva quando comesse do fruto. A própria serpente. Então é uma narrativa que deixa muitos erros teológicos. Então, para resumir aqui, Deus bota a culpa a priori em Adão, em Eva e a serpente, e ele, como o construtor que construiu todos os defeitos, ele não assumiu a responsabilidade. Ele transferiu a responsabilidade. Assim fica muito fácil. E é o que acontece na maioria das vezes na nossa vida. A gente às vezes constrói algumas coisas na nossa vida, na área profissional, na área familiar, amorosa, tantas outras coisas, e a gente constrói de uma forma equivocada, errada, vai pelos caminhos tortuosos, errados, no final vai dar algum defeito, vai dar um erro irrecuperável. E aí, para a gente não assumir essa responsabilidade que nós erramos, nós tende a jogar a culpa no próximo. Geralmente, por exemplo, quando o casamento acaba, alguém transfere a responsabilidade para o próximo. Acabou porque ela fez isso, acabou porque ele fez isso. É a mania do ser humano não assumir. Olha, cara, acabou porque começamos errado, terminamos errado, eu tenho culpa, ela tem culpa, e tantas outras coisas. Mas aqui no texto, por exemplo, Deus, que é o projetista de tudo, o engenheiro, o que construiu tudo, com toda a sabedoria, com todo o poder e tudo mais, ele não assume responsabilidade nenhuma, ele transfere ele para Adão e Eva e fala que você vai padecer, e as outras pessoas que vieram depois de Adão e Eva, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, estão pagando pato até hoje por causa disso, pegando isso como literal, lógico. Então, por exemplo, eu passo por problemas que eu poderia estar vivendo num jardim do Éden, sem precisar ficar me matando de trabalhar à noite, um monte de coisa, pagar conta, um monte de coisa. Eu poderia estar vivendo num jardim maravilhoso de Deus, paraíso, né, a Nova Jerusalém, se Deus não tivesse colocado a árvore da vida, se Deus não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, se Deus não tivesse colocado a serpente sagaz lá, para Adão e Eva não ter caído. Então Deus plantou todos os defeitos para que tudo desse errado. Ou você aceita que é isso, ou você continua nessa pseudagem, querendo jogar a culpa no pecado do homem, dando a entender que o homem é o errado e Deus não, Deus é perfeito. Não, eu não enxergo aqui. Para defender esse livro cheio de incoerência, cheio de deturpação, cheio de problema. Ok? Então aqui está a resposta. A culpa central é do projetista. É de quem construiu. E sabia de todos os defeitos e sabia até o futuro e a causa. Segundo a onisciência desse Deus. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe seu like. Compartilhe. Até o próximo vídeo.